Olá, amigo e amigas, eu sou a professora Leila Lattufi, estamos iniciando mais um Papo da Hora pela TV Câmara de Pouso Alegre e, como vocês já sabem, Papo da Hora é um programa que busca levar à casa de vocês temas que atravessam a nossa vida, atravessam o nosso cotidiano e que nem sempre a gente sabe explicar e compreender muito bem. E este nosso papo primeiro do mês de abril, trazemos um tema muito caro à nossa vida, né? Estamos aí na Quaresma e o nosso tema hoje é sobre fraternidade e políticas públicas. É o tema da campanha da fraternidade da CNBB. E o lema do tema da campanha é: serás libertado pelo direito e pela justiça. E como vocês já sabem, sempre trazemos convidados especiais para falar cada tema que a gente se propõe aqui a levar para vocês. E hoje, nossos dois convidados especiais para bater o nosso Papo da Hora é o professor, doutor, Padre Daniel Santini Rodrigues, diretor da Faculdade Católica de Pouso Alegre e pároco de Cachoeira de Minas. E o senhor Dr. João Batista de Lima, secretário municipal da pasta de Políticas Sociais da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre. E para não faltar, nossa parceira, fiel escudeira, amiga e cantora, Cacau Vitoriano, que sempre nos agrada com a sua música. Triviais, ou construir impérios de areia. Pra que fugir do certo, do destino e da razão, ou ir se embaraçando nessa teia? A vida já é dura, será que você não vê? Então segura onde der pra segurar. Depois não me procura, dizendo que eu errei. Vou avisando desde já. Olha pro céu, olha pra mim. Olha pro céu, olha pro céu, olha pra mim. Olha pro céu, olha pra mim. Bom, quero agradecer a presença de todos, Pai Daniel, Dr. João, Cacau, é sempre um prazer tê-los aqui com a gente, né? E vamos aí tentar compreender e nos aproximar de um tema tão caro para nós todos, que é fraternidade e políticas públicas. E antes de começar aqui a nossa conversa, eu queria falar algumas palavras. A campanha da fraternidade da CNBB escolhe a cada ano uma temática que visa esclarecer e ajudar nossa comunidade e toda a sociedade civil a despertar nas pessoas o senso de justiça social, de fraternidade e de amor ao próximo. É recordar que todos somos irmãos. O cartaz da campanha é sempre muito simbólico. Eu gostaria que vocês prestassem atenção sempre no cartaz da campanha. Neste ano, como vocês podem observar, ele apresenta o desejo da Igreja de ajudar a sociedade a refletir sobre a importância das políticas públicas, como um meio de assegurar as condições mais elementares para a construção e manutenção de nossa sociedade e principalmente da dignidade humana. O cartaz expressa diversas questões, prestem atenção: saúde, família, educação, meio ambiente, velhice e jovens. Iniciando o nosso Papo da Hora, eu gostaria de fazer iniciar assim de uma forma bem didática,
Padre Daniel, para quem nos assiste e não conhece muito bem a campanha da fraternidade, conte-nos um pouco da história da campanha. Professora Leila, secretário João, a você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Câmara, esse programa tão especial, Papo da Hora, para a gente compreender a origem da campanha da fraternidade, nós temos que compreender um outro movimento, um grande evento pela qual a Igreja Católica passou na década de 60. De 1962 a 1965, nós tivemos o que se chama de Concílio Vaticano II, que foi, como o Papa João XXIII fala, um novo aggiornamento, uma renovação da Igreja. E, ao mesmo tempo, uma abertura que a Igreja faz em diálogo com o mundo, com a sociedade, com seus problemas. Logo num dos documentos do Concílio Vaticano II, diz: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje serão as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias da Igreja, dos discípulos de Jesus. Desta forma, com este evento, com este movimento do Concílio Vaticano II, a Igreja quer ter um olhar para fora de si. É um grande movimento que causou grandes transformações na vida da Igreja. Renovação litúrgica, aqueles que conhecem e que participavam das missas na década de 60 anteriormente, viam que as missas eram celebradas em latim. Após o Concílio Vaticano II, nessa inculturação, as missas começam já na língua de cada país. Ou seja, com este evento chamado Concílio Vaticano II, cada país tenta, da melhor maneira possível, fazer ter um olhar para fora da Igreja e tentar tematizar, problematizar questões que envolvem a vida do nosso povo. E desta forma, a campanha da fraternidade inicia de uma iniciativa bem particular em Natal, no Rio Grande do Norte. O primeiro ano que começou a existir a campanha da fraternidade foi em 1963, um ano depois do início do Concílio Vaticano II, que durou até 1965. E em 1963, essa iniciativa isolada no Rio Grande do Norte começou a chamar a atenção depois de todas as outras dioceses, paróquias, que começaram a pensar por que não organizar, então, de uma maneira conjunta, articulada em todo o Brasil. Interessante é perceber este movimento paralelo. À medida que o Concílio Vaticano II acontecia em Roma, de 62 a 65, o Brasil já estava atento às necessidades do nosso povo. E falamos, precisamos da melhor maneira possível estar atentos, ouvir os clamores do nosso povo, os problemas sociais que emanam ali do nosso povo, da sua vivência, das suas necessidades. Por isso, em 1964, é o primeiro ano que acontece de uma maneira articulada a campanha da fraternidade. Em qual período acontece esta campanha da fraternidade? Sempre num período que a Igreja chama de Quaresma. A professora Leila já nos apresentou no início. E a Quaresma é um tempo muito propício, oportuno, para que nós vivenciemos de uma maneira mais intensa a fraternidade, a solidariedade. Por quê? Quais são os valores que a Quaresma tenta nos apresentar? É um período mais intensificado da prática da caridade, é um período mais intensificado da prática da oração, um período mais intensificado de nos perguntar a nós mesmos o que podemos fazer além daquilo que nós estamos fazendo em benefício do próximo. Porque a questão do próximo é a questão essencial que nos é apresentada. Quem é o nosso próximo? Quem nós somos chamados a ajudar neste período? Por isso que a campanha da fraternidade, ela tem alguns princípios inerentes, principalmente de vencer algumas tentações que podem invadir o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. A tentação do indiferentismo, muitas vezes essa tentação de não nos sentirmos sensíveis à necessidade do outro, ao problema do outro. Por isso que todo o tema da campanha da fraternidade brota dos problemas existenciais do dia a dia. Ao longo da história que temos, desde 1964, da campanha da fraternidade, esta campanha já passou por 3 fases.
Os primeiros temas da campanha da fraternidade foram temas que envolviam problemas mais internos da igreja, mais voltados para dentro de si, mas perdurou por poucos anos esta temática, porque desde a redemocratização do Brasil, que aconteceu em 1985, todos os temas da campanha da fraternidade são temas existenciais, são temas que envolveram a questão da moradia, questões da fome, questão da miséria, do meio ambiente, diversas questões da juventude, da família, ou seja, são questões que envolvem o nosso dia a dia e que muito nos atinge. Por isso, a campanha da fraternidade, ela quer realmente despertar, não só a consciência, não só a sensibilização, mas toda a campanha da fraternidade, ela vem acompanhada de uma prática, de uma proposta de agir, um agir realmente que possa atingir cada pessoa, cada organismo, cada instância, cada organização, porque é desta forma que nós queremos que a campanha da fraternidade tenha seu efeito, um efeito de transformação. Aí está uma palavra-chave, que a campanha da fraternidade tenta despertar em cada pessoa, em cada instância, em cada organização, em cada organismo, a transformação do coração e a transformação das estruturas. Aqui me faz lembrar, professora Leila, de uma frase do Papa Paulo VI, que de nada adianta também a mudança das estruturas econômicas, sociais, políticas, administrativas, se não tivermos a mudança de coração. Por isso que é um duplo movimento que a campanha da fraternidade quer nos ajudar a repensar as estruturas, como que elas podem ser mais democráticas em vista de uma participação melhor das pessoas e, ao mesmo tempo, um movimento de uma mudança de mentalidade, de coração, para que realmente cada pessoa se sinta envolvida e chamada à conversão. A conversão é a palavra-chave da Quaresma. Então, Quaresma, campanha da fraternidade, fazem esta união, né, tão intrínseca, né, em que uma está implicada na outra. A campanha da fraternidade, vivenciada na Quaresma, implica conversão, que é a temática-chave da Quaresma. Por isso que possamos, então, ao conhecer esta origem, atrelada a um evento da Igreja, Concílio Vaticano II, compreender que abertura e diálogo com a cultura, com a sociedade, não apenas um olhar intra-eclesial. Com certeza, muitos temas já surgiram, muitos temas ainda vão surgir da campanha da fraternidade em vista realmente da vida plena, porque a vida plena foi a grande missão de Jesus. Eu vim para que todos tenham vida plena e a tenham em abundância. Então, aí uma visão geral do início, da origem, dos desdobramentos, né, das principais temáticas que envolveram questões sociais, questões existenciais, em vista realmente que possamos contribuir para um mundo melhor. Já tivemos e sempre temos campanhas da fraternidade que são ecumênicas, que as outras igrejas cristãs também aderem, né, a estas temáticas, não envolvendo somente a Igreja Católica. Tem sido de uma maneira padronizada a cada 5 anos a campanha da fraternidade ecumênica, que envolve então as outras igrejas cristãs. Ou seja, somos irmãos. A fraternidade é entendermos que acima de algum credo, o que nós queremos é a melhoria das condições de vida para todos. Por isso que a campanha, ela envolve a todos, ela é universal, envolve a todos, e nada melhor do que a gente também se colocar neste movimento de transformação e de conversão do nosso coração, das nossas práticas e também, se conseguirmos, das estruturas que muitas vezes estão marcadas pela exclusão social. Oxa, muito obrigada, padre. Belas palavras, eu acho que nos fez compreender de uma forma bem clara, né, essa primeira entrada, essa primeira ideia da importância e do porquê veio, né, entender por que veio a campanha. E ainda, usando esse tom didático, né, que a gente iniciou para a gente poder trabalhar essas ideias, eu queria perguntar para o Dr. João, como o senhor pode nos explicar o que são políticas públicas, né, para que as pessoas consigam entender exatamente o que são e como elas são formuladas e aplicadas nas estruturas governamentais, aqui notadamente na sua pasta. Ok.
Obrigado, professora Leila. Muito prazer aí, o Cacau, padre Daniel. Então, as políticas públicas, ela vem trazer, através da Constituição de 1988, a possibilidade de integrar na sociedade, criando os programas, ações que sejam desenvolvidas através do município, através do Estado e do governo federal. Essas ações e esses programas, eles foram realmente definidos e criados através da Constituição para garantir à comunidade, ao usuário, os direitos plenos. A bela colocação aqui que o padre Daniel colocou. Então, a sociedade ela tem a possibilidade de utilizar esses direitos, exigir esses direitos em função da própria Constituição de 1988. E também algumas leis complementares que vieram posterior à Constituição. Então, a campanha da fraternidade, colocada aí pela Igreja Católica, ela nos convoca, enquanto sociedade, em refletir a importância do tema. Então, o tema ele é abrangente e nesse momento que se coloca através da igreja, é um momento de se refletir, é um momento de dizer para a sociedade quais são os direitos e como agir obtendo esses direitos públicos que são destinados à pessoa, à comunidade. Tá? Então, esses programas e essas ações, elas são elaboradas e implementadas visando a coletividade. Não se faz distinguir o bem comum. Então, não é, quando se fala em política, se fala olhando para si. E a Constituição veio dizer que nós temos que fazer um trabalho voltado para o coletivo, para a sociedade. Tá? Aqui em Pouso Alegre, o município de Pouso Alegre, ele tem preocupado dentro dessas ações de uma forma bastante participativa. Então, como é que o município hoje ele consegue captar essas demandas, essas necessidades do município? São através de levantamentos que são feitos através das comunidades, através da própria sociedade, né? E aí, através desse levantamento, a gente elabora uns programas específicos para atender as demandas do município. Então, o que a política pública traz? Ela traz a oportunidade da população participar dos seus direitos. Tá? A grande possibilidade que traz hoje para a comunidade trazer essas demandas para serem tratadas são através dos conselhos municipais. Então, nós temos lá o Conselho do Deficiente, o Conselho do Idoso, o Conselho da Criança. Tá? Então, são possibilidades que a comunidade traz as suas demandas para o município, e o município tem que tratar isso com carinho, porque é através daí que ele vai atender as demandas do município. E também através das conferências, dos próprios conselhos. Tá? Então, essa colocação do município de buscar as demandas, buscar as necessidades, ela tem que estar ouvindo o dia a dia da comunidade. Não adianta criar programas virtuais e não trazer a realidade do município. Então, hoje o município ele tem os conselhos que estão lá dentro da Secretaria de Políticas Sociais, que nós coordenamos esse conselho, e esse conselho nos traz todas as demandas necessárias para poder atender às necessidades do município. Tá? Então, a política social é totalmente diferente de falar em política. Quando você fala em política, a política não está olhando a necessidade da comunidade. Ela está olhando, infelizmente, o político ele olha para si. E a política pública ela olha a comunidade. Essa é uma situação que a gente tem praticado bastante dentro do município e tem trazido um retorno bastante importante para o município. Então, doutor, pegando esse seu gancho aí, eu queria trabalhar com um binômio que eu vejo muito na nossa campanha da fraternidade, que é direito e justiça. É uma coisa que, para mim, me chamou a atenção e tem chamado muito a atenção nas campanhas da CNBB. E eu queria começar, Padre Daniel, como o senhor vê o olhar da igreja nesse binômio direito e justiça nas situações, como o senhor bem falou, existenciais do povo?
Professora Leila, esse binômio, né, a igreja, ela medita, reflete, primeiramente à luz, né, das Sagradas Escrituras e também, né, segundo a doutrina social da igreja. Nós vamos perceber que esse binômio, como a própria ciência diz, é indissociável, ele esteve presente antes da época de Jesus, no tempo de Jesus, está presente no nosso mundo de hoje. Esse binômio, ele brota justamente dos clamores do nosso povo, de ontem, de hoje e do amanhã. E nós vamos partir, primeiramente, né, do que significa a palavra direito, olhando na sua raiz, do que significa a palavra justiça, como que esses conceitos se encontram para formar realmente uma unidade indissociável. Na Sagrada Escritura, nós encontramos no Antigo Testamento, né, a palavra, então, direito, né, que ela designa, então, essa ordem justa da sociedade. É uma ordem em que todos devem ter o mínimo necessário. O que fundamenta justamente o direito é a justiça. Se nós formos olhar nos livros do Antigo Testamento, nós vamos encontrar, por exemplo, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que chama Pentateuco. É a constituição das leis, das normas que regiam o povo de Deus, que saindo do exílio vão para a terra prometida, guiados então por princípios, por valores, direitos, o direito à terra, o direito à liberdade, mas tudo isso pautado então pela justiça, justiça de Deus que vai sendo manifestada através então dessa ânsia de liberdade, dessa ânsia pela libertação. Por isso, nós vamos compreendendo, seguindo os livros do Antigo Testamento, os profetas. Os profetas são grandes pessoas, né, que fizeram uma experiência profunda de fé e que, ouvindo o clamor do povo, foi percebendo qual que era a vontade de Deus para aquele povo. Nós temos, por exemplo, um profeta chamado Amós, que é conhecido como grande profeta da justiça social. Isaías, do qual o versículo, né, do livro de Isaías é inspirador para a campanha da fraternidade deste ano, né, baseado em Isaías. Por quê? Isaías vem nos mostrar que o direito do povo é baseado na justiça. Como? Isaías tem, por exemplo, no seu capítulo 55, um versículo que diz: qual que é o jejum que agrada a Deus? O jejum que agrada a Deus é romper as algemas das injustiças, é você romper qualquer tipo de jugo, de peso nas costas que colocamos nas pessoas, ou seja, é possibilitar a liberdade, a libertação de tudo aquilo que oprime, que escraviza o nosso povo. É muito além de fazer apenas a renúncia de alguns tipos de alimentos, é nós nos assumirmos um compromisso social em busca do direito baseado na prática da justiça. Então nós vamos perceber que esse binômio, direito e justiça, ao longo da história de Israel sempre se fez presente, a justiça sendo o fundamento do direito. E se concretiza de uma maneira muito mais intensa a igreja ao contemplar a prática de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo nós percebemos que, baseado e guiado pela sua missão de vida para todos e vida em plenitude, em abundância, nós vamos percebendo que a todo momento a missão de Jesus Cristo foi uma missão que vivenciou intensamente a busca pelos direitos de todos, de inclusão, de vida, de reintegração à vida de sociedade, de cura não só dos males do corpo, mas da alma, ou seja, envolvendo o ser como um todo, e implantando entre nós o reino, mas um reino que tem como valor primordial o valor da justiça. Por isso que constantemente o que Jesus quer é a mesma medida para todos, é um mínimo necessário de condições para todos, a mesma medida com que me julgardes, nós seremos julgados, ou seja, é ter os mesmos critérios, os mesmos valores para todos. Jesus Cristo então vem mostrar que o que ele mais quer implantar no seu reino é uma sociedade igualitária, é uma sociedade dos direitos para todos. Por isso que ao longo das Sagradas Escrituras, direito e justiça nunca estão separados. Pelo contrário, não se consegue nenhum direito se não ser pelo caminho da justiça. Não se consegue nenhum direito se não for pela participação de todos em busca de contribuirmos para uma sociedade mais igualitária.
Nisso a justiça está sempre presente. E os documentos que envolvem a doutrina social da Igreja, ela vem corroborar justamente com estes princípios da participação, da igualdade entre todos, né, de buscarmos realmente termos critérios para analisarmos uma situação e encontrarmos soluções, porque o que Jesus mais fazia era potencializar soluções. Se nós olharmos, por exemplo, um dos textos bíblicos célebres, da multiplicação dos pães, Jesus organiza o povo, Jesus possibilita que o povo tem ali as condições mínimas para continuar a sua caminhada, o seu seguimento, a partilha dos pães que ali acontecem, é o caminho que Jesus encontra para fazer o seu milagre acontecer, da multiplicação, de tal forma que todos saem saciados da palavra, do pão e fortalecidos para a missão. Por isso que a campanha da fraternidade deste ano quer estimular a participação das pessoas nas políticas públicas, como muito bem o secretário João vem nos mostrar aí na síntese, né, e a essência do que significa, para que possamos construir, né, e nos envolver na prática do bem comum e da cidadania, que são conceitos chaves que envolvem. Por isso, queridos amigos e amigas do Bem da Hora, nós queremos, do Papo da Hora, nós queremos então despertar para essa vivência de ouvir hoje os clamores do povo. Outrora era o povo no exílio que ouviu o clamor do povo de libertação. Outrora foram os profetas que, diante dos problemas sociais da sua época, que não são muito distantes dos nossos, também proclamavam que precisamos tirar as amarras das injustiças do povo. Nós também somos chamados e convidados, né, a assumirmos este compromisso de defender os direitos, muitas vezes ameaçados, de buscarmos a justiça, muitas vezes diante de tantas situações injustas de exclusão que envolvem o nosso povo de hoje. Nós temos ainda pessoas que são invisíveis diante da nossa sociedade, que as pessoas ou não querem ver ou não conseguem enxergar, mas pessoas realmente que vivem em situações de invisibilidade, porque não nos ameaça, não nos atinge, não chegam até nós, não nos sensibiliza, né? São totalmente indiferentes. E é justamente isso que a campanha quer despertar. O direito e a justiça, binômio indissociável. Como que nós podemos contribuir para sermos pessoas mais justas em tudo aquilo que fazemos? Porque muitas vezes nós contemplamos esse binômio numa macroestrutura e deixamos de nos questionar ao nosso redor. Como que nós estamos, né, cultivando esses direitos e respeitando com as pessoas que estão ao nosso redor? Como que nós estamos sendo pessoas justas em tudo aquilo que fazemos? Porque é muito fácil nós criticarmos, né, as instâncias superiores, mas sempre termos um olhar crítico de análise sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos posicionamentos, para que também esse binômio do direito e da justiça, assim como as Sagradas Escrituras tanto preza, assim como documentos da Igreja tanto incentiva, para que nós também sejamos construtores e possamos preservá-los aonde quer que estejamos, possamos também ao nosso redor pensar como o direito está sendo respeitado, como que a justiça, que é fundamento do direito, ela está sendo buscada, cultivada e praticada por todos nós. Obrigada, padre, pelas palavras. Queria, doutor João, o senhor havia dito na pergunta anterior uma certa diferenciação entre políticas convencionais, se eu entendi bem, a forma política, e as políticas públicas, uma política que deixa de ser uma política individual e passa a ser uma política focada coletiva. Nessa. Muito bem. Até o símbolo da justiça, né? Aquela balança e tal. Como o senhor vê essa questão dentro disso tudo que o senhor já falou, de direito e justiça, dentro das políticas públicas? Então, professora Leila, a explanação do padre Daniel deixou bastante amplo e o tema ele é muito oportuno e a campanha da fraternidade ela foi a fundo, ela foi buscar e mostrar para a pessoa, para o cidadão, quais são os direitos dele. Então, o direito dele voltado dentro das políticas públicas, ele está garantido na Constituição de 1998, conforme eu já tinha dito anteriormente, tá?
Então, pela Constituição, passou a ter a responsabilidade do governo. O governo acabou a assumir uma responsabilidade perante a Constituição, que ele tem a obrigação de atender às demandas sociais do país. E dentro dessa colocação do governo, ele criou responsabilidade. Então, as políticas públicas, ela tem uma verba, e essa verba ela vem do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Então, dentro das políticas, o governo federal, ele tem uma obrigação da verba destinada, de 49% dela, destinar para os municípios. O governo estadual, de 48%. E o governo municipal, 26%. Então, esses são direitos que o cidadão tem perante as verbas sociais que são disponibilizadas pelo governo. Então, dentro dessas verbas, os municípios recebem esse dinheiro federal, recebem o dinheiro estadual e também contribuem com o seu recurso próprio, que hoje é 26%. Infelizmente, nós estamos com uma situação crítica no país. O governo federal não tem repassado essas verbas federais, o governo estadual igualmente. Hoje, só para se ter uma ideia, o governo estadual deve para o município de Pouso Alegre mais de 100 milhões. Dentro desses 100 milhões significa que esses 26% estão aí dentro. E tá? Deixamos de receber. Deixamos de receber. A gestão municipal do Rafael Simões tem feito um trabalho com recursos próprios, porque não dá para parar. Se o município tem demanda e tem necessidade, utiliza-se o recurso próprio para atender o que é possível. E hoje, felizmente, a gente tem feito um trabalho social bastante importante para o município. Agora, a justiça, isso estamos falando do direito. E a justiça? Como é que a gente coloca na prática essas verbas para o município? Então, o Estado, ele tem a sua obrigação, mas isso não é o suficiente. O que tem que acontecer, conforme diz a campanha da fraternidade, conforme é colocado, é a participação do indivíduo, é a participação da comunidade. Tá? Então, o governo trazendo esse percentual vai resolver a situação de demanda social? Não vai resolver. Então, se coloca através da campanha da fraternidade a participação das pessoas, da comunidade, e aí a Igreja Católica, através da campanha, ela está colocando essa oportunidade de todos participarem. Somando, né? Somando. Uhum. Então, no meu ver, como é que a gente consegue resolver essa situação de ser realmente, praticar justiça? É usando a verba, é usando a comunidade e usando também, eu diria, o mercado, as pessoas, as entidades privadas. Por quê? As entidades também têm obrigação com a sociedade. Quando elas empregam alguma pessoa, não significa que ela está fazendo um favor, ela está recebendo um bem daquela pessoa e ela tem que olhar para a família, olhar pelo bem-estar daquela família. E aí abrange saúde, que é uma responsabilidade do município, educação, mas aí também a parte social dessa família tem que ser acompanhada pelas instituições privadas. Então, a justiça, ela tem que ser plena quando ela há um convívio social, tanto da parte pública quanto da parte da comunidade. E aí a gente chega a um bem comum que vai ser não seria o ideal, mas é o mínimo necessário que poderia acontecer dentro da situação do nosso município, do nosso estado e do país, né? Eu diria, se o senhor concorda comigo, usando um filósofo, é o melhor do mundo possível. Sem dúvida. Nós temos exemplo aqui em Pouso Alegre mesmo da participação da iniciativa privada nas escolas e outras entidades aqui dentro do município que têm somado com o município e têm trazido um bem-estar muito grande para a sociedade. Eu acho que através desse convívio, dessa interpretação das instituições, que o município será um município em crescimento e atendimento social à altura das demandas. Muito bom, muito bom. Quem espera que a vida seja feita de ilusão
pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Dendereia. Duri-duri-dena. Homem que gosta de construir, mulher bonita me faz sorrir. Cidade cresce, vai se expandindo, já é orgulho pro meu país. Vive, trabalha, estuda e é feliz. Aqui o sonho é realidade. Quando cheguei aqui para viver, eu consegui tudo que sempre quis. A Câmara de Pouso Alegre facilita a sua vida. O CAC tem novos serviços. Conheça e aproveite. Cartão Nacional e Municipal do SUS. Nota Fiscal Eletrônica para Produtor Rural. Cartão do Produtor Rural. Impressão de declaração eletrônica de acidente de trânsito, boletim de acidente de trânsito, danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre e consulta de multas veiculares. O CAC oferece ainda a emissão do CPF, além dos serviços já tradicionais: balcão de empregos, agendamento para carteira de trabalho, agendamento para carteira de identidade e confecção de currículo. O CAC funciona na Câmara Municipal de Pouso Alegre de segunda a quinta-feira, do meio-dia às 6 da tarde, e na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. Mais informações, ligue no 3429-6512. Câmara Municipal de Pouso Alegre. Novos serviços para melhorar a sua vida. Estou aqui para convidar você, amigo telespectador da TV Câmara, para acompanhar de segunda a sexta, 9 horas da noite, o programa Câmara Entrevista. Também tem os horários alternativos do programa que você acompanha aí na nossa programação da TV Câmara. De segunda a sexta, Câmara Entrevista, aqui pela TV Câmara Pouso Alegre. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O
museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. De segunda a sexta, você fica bem informado sobre o dia a dia dos vereadores, fiscalização de obras, votação de projetos de leis, reportagens especiais, utilidade pública, prestação de serviços. Jornal da Câmara com o jornalista Lucas Silveira. Edição inédita às 7 da noite. Horários alternativos, 7h30 e 11h30 da manhã e às 10h30 da noite. Jornal da Câmara com Lucas Silveira. Jornalismo de credibilidade e compromisso com a população. Conheça os vereadores da legislatura 2017-2020. Presidente da Câmara, vereador Oliveira Altair, do MDB. Vice-presidente, vereador Wilson Tadeu Lopes, do PV. Primeiro secretário, vereador Bruno Dias, do PR. Segundo vice-presidente, vereador Arlindo da Mota Paz, do PSDB. Segundo secretário, vereador Odair Quincote, do PPS. Os vereadores: Adelson do Hospital, do PR. Adriano da Farmácia, do PR. André Prado, do PV. Campanha do PROS. Dito Barbosa, do PSDB. Dr. Edson, do PSDB. Leandro Moraes, do PPS. Professora Marileia Franco, do PSDB. Rafael Abolafio, do PV. Rodrigo Modesto, do PTB. Esses são os vereadores da legislatura 2017-2020 da Câmara Municipal de Pouso Alegre. Você sabia que o trabalho dos vereadores tem impacto direto na sua vida? Por isso, é tão importante que você acompanhe as ações, decisões e os projetos que os vereadores votam aqui na Câmara Municipal de Pouso Alegre. Para te ajudar, existe o Transparência Já, uma prestação de contas mensal do trabalho dos parlamentares de Pouso Alegre. Cidadão, é seu direito saber e é nosso dever informar. Acompanhe o Transparência Já e fique por dentro. Mas o final de semana chegou, viajar, pegar essa estrada de chão outra vez, te encontrar. É hora de eu ir te ver, levar o meu bem querer, mas tudo que tem de bom comigo. Sei que esse tempo bom vai passar, vai voar. Levar essa história boa daqui pra outro lugar. Daranhê, na França pra namorar, bom clima pra te encontrar, ou mesmo pra algum lugar. Luzes do Leblon, cores de neon, cantar, noite à beira-mar, beijos
Bom, Cacau, ter você com a gente, eu diria que é um presente. Né? Oba, legal. Sua voz é um dom de Deus, viu? Pode ter certeza disso. Padre, então, vamos agora a um outro jeito de pensar a campanha, né? Há uma frase do Papa Bento XVI, na obra Deus Caritas Est, que diz o seguinte: a sociedade justa não pode ser obra da igreja, deve ser realizada pela política. Mas toca a igreja e profundamente o empenhar-se pela justiça, como o senhor já bem falou. Eu queria perguntar para o senhor, diante disso, é difícil despertar a consciência e incentivar a participação na construção das políticas sociais? E como a igreja atua nesse sentido? Ou seja, vamos agora trabalhar para alguma questão mais prática, né? Como é que é isso? Como é que o senhor vê essa questão? Muito boa pergunta, professora Leila. Você que nos acompanha possa nos ajudar também a pensar. Nós temos, numa das passagens do Evangelho de São Mateus, fala sobre o fermento na massa. Como que o fermento na massa ele vai produzindo o seu efeito à medida, né, que o tempo passa, mas à medida também que ele vai cumprindo a sua missão de fermentar, de aumentar aquela massa. Tudo tem que começar de iniciativas, mesmo que pequenas, mas que se fazem muito necessárias, né, para que vai ganhando, né, uma abrangência maior. Sem dúvida nenhuma que a mudança de mentalidade de um povo é muito difícil, né, porque o nosso povo tem a sua tradição, e compreender que a fé não é só para ser vivida dentro da igreja é um grande desafio. É um grande desafio compreender que não tem separação entre fé e vida. A mesma fé celebrada dentro de uma igreja deve ser a mesma fé testemunhada e vivida aonde quer que estejamos. Como também fé e política, compreender que a fé ela tem muito que contribuir para fazer da política um espaço de discussão, de reflexão e de tomada de decisão, em vista do bem comum e do exercício da cidadania. Claro que tem seus desafios, né? A gente conscientizar o nosso povo que devemos participar mais, que devemos estar abertos a acolher um convite para participar dos conselhos paritários. A igreja, ela tem boas iniciativas. Temos pastorais sociais que atendem muito as famílias carentes em todas as nossas cidades. Temos Vicentinos, que é um organismo próprio da igreja, que atende também diversas iniciativas, né, não só com doações de cestas básicas, mas com remédios e com outros meios de atender também as famílias mais carentes. Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, que já foi reconhecida mundialmente, que não tem um atendimento somente assistencialista, mas de promover a criança, de ajudar a família e muitas outras iniciativas que vão ao encontro das necessidades do nosso povo. Mas é um caminho todo por trilhar. É um caminho que só vai acontecer à medida que vamos aderindo a outras pessoas, conscientizando da necessidade, mas o importante é a gente não deixar de acreditar. Sermos pessoas motivadas e que acreditemos que o ideal que nós buscamos hoje é o ideal pelo qual a igreja faz, né, tem seu fundamento em Jesus Cristo e é o ideal da pessoa humana. Porque Jesus sempre priorizou a pessoa, é um humanismo solidário. E é esse humanismo solidário que deve nos mover e deve fazer com que, quanto mais humanos nós formos, quanto mais solidários nós formos, mais divinos nós estaremos sendo na nossa missão. Muito bom, muito bom. E doutor João, como é que é conscientizar dentro da sua pasta, dentro da sua secretaria, dentro do seu trabalho, né? Que imagino eu que não deva ser nada fácil. Professora Leila, realmente é um tema difícil, porque a comunidade, a população, ela cobra, mas na hora de participar, na hora dela estar estimulando os conselhos, as pessoas não querem assumir essa responsabilidade. Então hoje, quando você tem um conselho do idoso, você vai mudar a diretoria de um conselho do idoso, que nem aconteceu agora a semana passada. Você tem que estar agradando as pessoas para participar do conselho, para conhecer as políticas do município. Tá? Então, a gente faz um trabalho, mas ele é um pouco distante. A campanha da fraternidade ela chegou numa hora muito interessante. Ela veio abrir para a comunidade essa oportunidade, porque exigir políticas sociais, tem que saber o que pode ser feito.
e acompanhar de perto, porque não adianta dizer, olha, precisa entregar a cesta básica, não é por aí. Nós não podemos, conforme o padre Daniel falou, isso não é assistencialismo. Nós precisamos ver se a pessoa realmente precisa, se não precisa. Se a gente começar a entregar aleatoriamente os benefícios, não é políticas sociais, a gente está fazendo políticas individuais. Então foi o que eu disse lá no começo. O interessante é que se olha o coletivo. Quando se faz o coletivo, tem que se buscar os conselhos, buscar as demandas da sociedade. Esse é um trabalho muito criterioso, porque essa política de dar, pego aqui e dou lá por voto, já acabou. Hoje os conselhos têm um poder muito forte, não se doa cesta básica, não se doa benefício só para agradar político. Isso não existe mais. Hoje os conselhos têm poder de definir o que pode e o que não pode. As verbas sociais destinadas para o Conselho da Criança, por exemplo, é um conselho que nós temos fundo social de benefícios para distribuir para o município, ele é muito rígido. Não adianta o secretário querer fazer uma distribuição de A para B, não existe. Quem define a aplicação do recurso é a sociedade, é o conselho. Então, essa colocação que foi trazida pela campanha da Fraternidade pela Igreja é uma oportunidade grande das pessoas conhecerem os direitos, tá? Mas também saber que os direitos que ela tem que ser aplicado de uma forma verdadeira, não pode ser aplicado aleatoriamente. Então, trazer a sociedade para participar junto com a secretaria, junto com o meio social, é muito difícil. As pessoas dizem que não tem tempo, mas o tempo eu acho que é a gente que tem que criar. Tá? Então, dentro disso a gente pergunta, dentro da comunidade, o que estou fazendo para a minha comunidade? Eu acho que é uma pergunta interessante que a própria campanha traz. Eu poderia ser melhor, eu poderia participar mais, eu poderia ser mais coletivo. E aí as pessoas, às vezes, criticam, mas não participam. Essa é uma coisa que precisa estar mais unido dentro das comunidades, dentro das associações. Tá? É muito importante, né, essa participação. A gente percebe isso e sabe disso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Padre, tem uma frase que é bem a minha cara, no sentido, né, do primeiro verbo, quero dizer, né, porque acho que quem me conhece sabe, a minha praia é a filosofia social, né? Então eu acho que a gente está aqui para compreender o mundo da forma como ele é, nunca deixando de pensar como ele deveria ser, mas compreendê-lo e descrevê-lo como ele verdadeiramente é. E a frase é: nosso agir como verdadeira obra de misericórdia. Não é uma frase, eu acho que contempla tudo aquilo que a gente devia ser, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A frase começa de uma maneira já muito prática, né, mostrando que a teoria ela não tem incidência se não tiver o nosso agir, mas é um agir diferenciado, é um agir que a gente tem que trazê-lo, né, permeado de misericórdia. E é uma palavra muito forte, a palavra misericórdia, como obra de misericórdia, porque muitas vezes tem a dor do outro, mas o agir com misericórdia é o agir, né, juntamente com determinadas atitudes de entendê-lo, de compreendê-lo, de acolhê-lo, de ter compaixão, de sentir a paixão com o outro, de compartilhar as suas dores, né? É se você se envolver por inteiro, né? Você ser inteiro, né, naquele momento para o outro. Por isso é um agir diferenciado como obra de misericórdia, como obra realmente que pode fazer a diferença na vida do outro se envolvendo do amor, né? Eu vejo que a grande diferença do mundo de hoje, pequenas ações, pequenas atitudes com grande amor. Aí acredito que a gente conseguiria realmente ser um fermento na massa. Aí acredito que a gente conseguiria ser uma luz no meio das trevas. Aí acredito que a gente conseguiria ser sal, né? Um sal que dá sentido, que dá sabor, né, à vida das pessoas, principalmente daqueles mais necessitados. Então, esse grande convite de entender que a nossa prática ela é uma obra de misericórdia, uma obra de caridade, uma obra de compaixão, uma obra de amor, que faz a diferença no mundo de hoje. Bonitas palavras, viu, padre? Doutor João, então, em cima de tudo isso que o senhor disse, dessas questões, das ações que a sua secretaria implanta, uma coisa que me
me toca bem e que às vezes não compreendo, eu mesma não compreendo muito bem, é como a gente pode evitar a descontinuidade dessas ações, das gestões. O que, se é para o bem público, para o bem comum, se é para a coletividade, por que essas ações tendem a ser descontínuas? É um tema legal, professora Leila. Então, o Rafael Simões, ele assumiu em janeiro de 2017 e nós pegamos aqui muitas obras inacabadas. O que acontece? É outro partido, não sei a sigla nem do anterior, mas a gente começou a trabalhar em cima desses edifícios, desses equipamentos, para terminar e entregar para a sociedade, porque o dinheiro foi colocado que nem se colocou. Não é o mesmo partido que assumiu, mas ele tem a obrigação de dar continuidade disso. Então, hoje, lá na Secretaria de Políticas Sociais, nós temos profissionais muito bem qualificados, nós temos setores de atendimento, que são os CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Hoje nós temos 7 CRAS em Pouso Alegre, as pessoas às vezes nem conhecem. Cada bairro existe lá um CRAS, uma casa, um local exclusivo de atendimento do município. Então, a gente falou aqui de dificuldade de recursos. Hoje isso não acontece em Pouso Alegre. Está funcionando todos os CRAS com recurso do município, e isso é um trabalho que não tem retorno. A gente está visualizando isso, crescimento. Em fevereiro nós inauguramos um CREAS ali no centro Céus, ali naquela praça principal, estava parado, todo mundo conhece, ali ficou abandonado desde 2012, reativamos isso que estava desativado. Hoje lá frequenta mais de 100 pessoas dias. Agora, em 1º de março, inauguramos um outro CRAS na Faisqueira, vamos inaugurar em junho um outro na Cidade Jardim. Então, aquilo que você falou, continuidade, independente de quem estava no poder. Qual é a preocupação futura? A preocupação é do povo. O povo tem que olhar como está a gestão, se essa gestão atende e visualizar quem vem aí. Entendeu? Se não vem uma pessoa pensando no mesmo projeto, na mesma ambição para o município, as coisas retornam, as coisas param. Eu não digo, quem está entrando não tem capacidade, não é isso. É dar continuidade daquilo que é o melhor para o município. Tá? Essa visão é uma visão do Rafael muito forte e ele nos cobra muito do secretário. Não interessa quem começou, o importante é que termine. Quem vai ganhar com isso é a sociedade. Tá? Então esse é um trabalho forte, um trabalho que a gente tem muita coisa para ser entregue até o final do mandato se vai dar continuidade não é o povo que vai decidir. Então eu acho que tem que ser feita uma avaliação política do que está acontecendo e visualizar o próximo candidato que vai vir. Se ele vai dar continuidade, se não vai, porque se não der, o município volta a zero de novo. E nós não podemos regredir mais, chega de regredir. Nós estamos vendo que o país está parado e, felizmente, nós temos um município que só cresce, só recebe empresa, só recebe emprego e eu acho que isso é uma obrigação do atual prefeito de dar continuidade disso. E quem vier não pode ser diferente, tá? Porque o município precisa de crescimento, a população precisa de atendimento. E isso depende da população, da comunidade. Ou seja, a atuação da população é fundamental. Sem dúvida. Se ela não agir, as coisas vão ter retroação disso. Importante, hein? E agora, para a gente finalizar, e aí eu queria de uma forma bem rápida que cada um aqui dos nossos convidados deixassem uma mensagem sobre tudo o que falamos aqui. Padre, por gentileza. Primeiramente, quero parabenizar a TV Câmara, parabenizar a professora Leila, por esse brilhante trabalho que tem feito, e que tem realmente levado até a todos aqueles que nos acompanham um programa de qualidade, tão raro hoje nas nossas televisões. Parabenizar a Cacau, que com a sua voz, com as letras de suas canções, nos ajuda a pensar e a repensar muitas questões existenciais da nossa vida. Parabenizar o trabalho do nosso secretário de Políticas Sociais de Pouso Alegre. Desejo a você que nos acompanha, que tenha no seu coração a certeza, nós podemos fazer a diferença, mas sozinho não. Precisamos nos articular, precisamos ter como princípio a participação. A todo momento, você sempre se questionar e perguntar o que posso fazer a mais do que estou fazendo, porque não podemos nos acomodar.
quer seja como cristão, quer seja como cidadão. A participação ativa, consciente e constante deve ser algo que deve te importunar constantemente, né? Ser um incômodo realmente, né? Para que a gente nos desinstale, quer seja das nossas cadeiras, quer seja, né, das situações em que nós estamos, sempre perguntando quem é o próximo que precisa de ajuda. Nós devemos ser responsáveis pelo próximo, pelo outro, que muitas vezes está clamando e não estamos ouvindo o seu clamor, porque às vezes não fomos até as realidades que estão necessitadas. Papa Francisco fala que nós devemos estar atentos às realidades existenciais hoje, às periferias existenciais, e não somente as periferias geográficas, mas as existenciais. E hoje estas clamam muito, porque muitos os casos de depressão, da perca do sentido da vida, né, e muitas outras realidades existenciais que atingem. Então fica o nosso convite. Vamos nos unir. Somos pessoas de fé, somos cidadãos e precisamos realmente dar a nossa participação, porque juntos, com certeza, podemos fazer o nosso mundo mais humano, mais fraterno, mais cristão, mais solidário. Fique essa proposta, vamos nos unir, acreditar que com certeza algo diferente vai acontecer. Doutor João? Então, professora Leila, agradeço aí pela oportunidade. Eu acho que são nesses momentos, principalmente aqui na TV Câmara, que a gente pode divulgar um pouquinho da nossa secretaria lá. A secretaria ela é muito grande, ela é muito complexa. Hoje a gente tem o albergue, tem os moradores de rua, temos os CRAS, temos o CREAS, então ela é extensa. E a população, infelizmente, nem conhece o que é feito pela secretaria, o que é disponibilizado pela secretaria. Então, é uma oportunidade da gente divulgar mais a secretaria e dar a oportunidade para o usuário procurar a secretaria e conhecer os serviços que são prestados. São inúmeros serviços, tá? E estamos lá à disposição e a secretaria, ela faz a sua parte, mas sem a comunidade, naquilo que nós acabamos de falar aqui na campanha da fraternidade. Ela é muito pouco. Então a gente precisa da ajuda da comunidade, principalmente quando a gente fala em morador de rua, porque às vezes a comunidade diz, olha, aqui tem uma pessoa perturbando, ali tem outra. Não é isso, nós estamos preocupados com as pessoas, mas a comunidade também tem que estar, porque é um ser humano, é um irmão, e a gente tem que tratá-lo como deve, tá? Então a nossa preocupação é uma preocupação social, jamais excluindo ninguém do meio social, e esse é o objetivo da secretaria. Agradeço mais uma vez e parabéns pelo programa. Oh, muito obrigada. Então, pessoal, eu acho que, mais uma vez, fechamos um Papo da Hora aí, da forma como a gente se propôs a fazer, levando para vocês questões que atravessam a nossa vida. E hoje a importância da fé com o nosso agir social, né? Não adianta a gente apenas ter a fé dentro da gente. Precisamos ter a fé fora da gente também. Precisamos acreditar que somos iguais, que somos irmãos. E acreditar que somos irmãos é não deixar que o outro passe fome, passe necessidade, simplesmente por um descaso nosso, né? Pela invisibilidade do outro. Essa é a nossa proposta do nosso programa de hoje, né? Trazendo aqui o Padre Daniel, Dr. João, né? Secretário das Políticas Sociais da cidade, para que a gente, em conjunto, somemos a força necessária para fazer da nossa fé e da nossa cidade o melhor do mundo possível. E para fechar, eu queria deixar uma dica de leitura para quem nos vê, que é o texto base da campanha da Fraternidade 2019, vídeos, documentos, tudo pode ser visto, ouvido, né? No site www.cnbb.org.br. Obrigada. Ando devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levou a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei.
sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Eu nada sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.